Senhor, tens palavras de vida eterna. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Mais desejosos que o ouro são eles, do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o mel que sai dos favos. Senhor, tens palavras de vida eterna. Os mandamentos são o caminho de uma vida digna, livre, em harmonia com Deus e com o próximo, que é a melhor maneira de estar também em harmonia com nós mesmos. Os mandamentos são o caminho para a verdadeira libertação. A primeira leitura nos apresenta o Decálogo. O Decálogo, ou 10 palavras, são termos fixos bem determinados para exprimir as exigências fundamentais da vida religiosa e moral de Israel. O próprio Deus, pessoalmente, apresenta a seu povo uma exigência moral que apela para o que há de mais profundo na consciência do homem. O Decálogo é um sumário de 10 preceitos absolutos, seguramente o mais antigo dos códigos bíblicos. Porém, o Decálogo não era apenas destinado para o Israel segundo a carne, mas também para o novo Israel, que é a Igreja de Cristo. Por isso o Decálogo é citado várias vezes no Novo Testamento por Jesus e pelos apóstolos, embora nem sempre na ordem tradicional dos mandamentos. Por outro lado, os 2 mandamentos principais, o do amor a Deus e o do amor ao próximo, são recomendados como compêndio de toda a lei. No amor a Deus e no amor ao próximo, simultaneamente, está o cumprimento de toda a lei. Quando se tem o amor no coração, não se pratica a injustiça contra o próximo. Nos primeiros mandamentos se exige o reconhecimento do Deus único que se revelou como libertador ou salvador. Este reconhecimento exclui a divinização de falsos absolutos, de falsos deuses e as representações criadas do Deus transcendente. Proíbe o uso em vão do nome de Deus e recorda sempre Deus como Criador e Libertador. O dia de descanso é considerado como o dia de recordação da libertação, como o dia de recordação da salvação. Os outros 7 mandamentos exigem honra e respeito à pessoa humana, começando pelos que são mais próximos, a família, os pais, até incluir a grande família humana. É proibida toda forma de dano à pessoa e a seus bens, até com a intenção. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Cobiçar é desejar algo ou alguém exageradamente. Traduzido em outra linguagem pelo mesmo povo bíblico, os mandamentos exigem amor a Deus e ao próximo como a si mesmo. O amor efetivo e não apenas afetivo a Deus e ao próximo é o que faz do povo, povo de Deus. É a lei da aliança. Nas palavras de Jesus, os 2 resumem toda a lei e os profetas. O próprio São Paulo escreveu: o amor é o pleno cumprimento da lei. O amor é maior do que a fé e a esperança. Os mandamentos são caminhos de uma vida digna, livre, em harmonia com Deus e com o próximo, que é a melhor maneira de estar também em harmonia com nós mesmos. Os mandamentos são o caminho para a verdadeira libertação. Mas também é importante destacar que desobedecer a qualquer um dos mandamentos é colocar algo ou coisas que a gente recebeu de Deus no lugar de Deus. É por isso que todo pecado mortal é, em certo sentido, um pecado de idolatria. Na primeira leitura de hoje está escrito: não terás outros deuses.
Deus podia ter parado por aqui, porque esse é como um resumo dos 10 mandamentos. Afinal, todas as vezes que a gente peca contra um dos 10 mandamentos, peca sempre por colocar alguma coisa no lugar de Deus. Quando alguém comete adultério, coloca o sexo, o prazer carnal no lugar de Deus. Quando alguém rouba, coloca o dinheiro, os bens materiais no lugar de Deus. Quando alguém não guarda o dia do descanso, coloca o trabalho no lugar de Deus. Quando alguém não honra seu pai ou sua mãe, é porque se acha grande demais, importante demais para se submeter à autoridade de alguém. Quando alguém deseja os bens alheios, coloca o próprio ego no lugar de Deus. Eu é que mereço possuir tal coisa. Tirar a vida de alguém é colocar a si mesmo no lugar de Deus. Em todo pecado mortal se coloca alguma coisa no lugar de Deus. Por isso, os mandamentos são uma forma de exorcizar esses falsos deuses do nosso coração. É importante notarmos que na desobediência a qualquer um dos mandamentos, no fundo, há um pecado de idolatria. Na vida, somos postos diante de encruzilhadas e temos de escolher. Vamos, por exemplo, pegar um dinheiro que não é nosso, vamos passar a perna nos colegas, vamos tirar vantagem nos negócios, vamos conseguir um lucro ilícito, ou vamos fazer o que Deus está querendo, que é que o amemos sendo honestos, mesmo que permaneçamos um pouco mais pobres. Essa é uma encruzilhada. É escolher: ou ofendemos a Deus e pecamos, tomando dinheiro ilícito, ou agradamos a Deus, abraçando a nossa própria condição para agradar a Ele. É como diz Orígenes: diante de toda tentação, ou se sai Marte, ou se sai idólatra. É sempre assim. A encruzilhada da vida termina com isso. Nós, diante de uma tentação, ou cedemos, ou escolhemos a Deus. E isso é um pequeno martírio, um pequeno sacrifício. Afinal, está todo mundo roubando. Todo mundo está tirando proveito. Mas há outra escolha. Não, eu vou agradar a Deus, mesmo que eu viva pobre. Não é isso um pequeno martírio? Sim, mas é um martírio para agradar a Deus. Isso é obedecer os mandamentos de Deus. Os colegas de trabalho estão, por exemplo, trocando pornografia no WhatsApp. Está aí uma outra encruzilhada: sair do grupo ou não, escolher a Deus ou não. Se escolher sair do grupo, será preciso viver um pequeno martírio, porque o pessoal vai começar a olhar torto e perguntar: saiu por quê? Vão começar a pensar mal, a nos acusar disso ou daquilo. Ou a outra escolha é ficar no grupo desagradando a Deus e recebendo imagens pornográficas e sendo tentado a clicar no vídeo, na foto e cair em pecado, somente para não desagradar o grupo. Escolhas. Tudo é questão de escolhas. Deus quer que nós obedeçamos aos seus mandamentos. Deus quer que abandonemos a pornografia, o roubo, o adultério, o causar ou desejar morte a alguém, o embriagar-se, o usar drogas, pois no fundo há nessas ações uma grande idolatria, um ato de colocar algo no lugar de Deus. Não terás outros deuses além de mim. O primeiro mandamento chama o homem a crer em Deus, a esperar nele e a amá-lo sobre todas as coisas. Todos os outros são desdobramentos desse mandamento. Os judeus pedem sinais milagrosos. Os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, esse Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é dito insensatez de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é dito fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Na segunda leitura,
São Paulo aborda o tema da verdadeira sabedoria dentro da teologia da cruz. Os judeus pedem sinais, os judeus pedem milagres, os gregos buscam sabedoria. Mas a fé cristã é força de Deus, é a linguagem da cruz. Pregamos Cristo crucificado, que pode ser para os gregos e os judeus um escândalo. Segundo São Paulo, os projetos divinos ultrapassam a sabedoria e as forças humanas, pois o que é dito insensatez de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é dito fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Para o homem, a sabedoria é força, status, poder, intelectualidade, influência, autossuficiência. Mas para Deus a sabedoria é a fraqueza, a pobreza, o fracasso, a humilhação, a cruz. Precisamente daqui é que brotarão a salvação e a libertação. Essa sabedoria é loucura para os gregos e escândalo para os judeus. Mas para os chamados por Deus, ela é poder, força, é salvação. A sabedoria simplesmente humana é por si mesma incapaz de salvar alguém. Somente a palavra de Deus é fonte de sabedoria, que equivale a dizer, é fonte de salvação. A misteriosa sabedoria da cruz nos salva. Essa sabedoria é chamada por Paulo de loucura da cruz, porque nela se torna presente toda a impotência a que Deus se entregou, toda a profundidade e a angústia a que chegou o seu amor pela humanidade. Nela, Deus abriu um caminho de salvação. Os projetos de Deus, por incompreensíveis que pareçam, são sempre mais sábios e, portanto, mais eficazes que os projetos humanos. A mensagem da cruz é necessidade para os que estão em vias de perdição, mas para aqueles que estão em vias de salvação, a mensagem da cruz é força de Deus. Jesus quer verdadeiramente que a nossa alma, que o nosso coração ofereça a Deus amor. A nossa alma foi feita para ser templo de Deus. Mas aí vem a pergunta: será que a sua alma não está virando ou já não virou um covil de ladrões? Jesus quer que busquemos agradar a Deus e que seja expulso dos nossos corações a pornografia, o roubo, o adultério, o causar ou desejar a morte de alguém, o embriagar-se, o usar drogas, etc. Ações essas que são tipos de idolatria, um ato de colocar algo no lugar de Deus. No Evangelho de hoje, temos o episódio no qual Jesus expulsa os vendilhões do templo. Deus, no Antigo Testamento, tinha instituído um culto. O que Deus queria? Bem, Deus queria e quer que nós o amemos. Mas para que possamos amar a Deus, é preciso algo que expresse ou que ajude a expressar esse movimento da alma. Por isso, para darmos o nosso coração a Deus, Deus nos ensinou a dar coisas, a fazer pequenas ofertas, e isso já desde o início, quando Abel, filho de Adão, nosso primeiro pai, ofereceu a Deus um sacrifício generoso. Pegou do seu rebanho o que ele tinha de melhor e o ofereceu a Deus. Que bonito! Deus gostou do sacrifício de Abel. E por quê? Não foi por causa do carneiro. Afinal, Deus não precisa de carneiros. Mas foi por causa da entrega, do amor. Deus quer que nós o amemos porque só serão felizes aqueles que o amarem. Abel entregou a ovelha, o carneiro, o novilho, e entregando-o, entregou a si mesmo. Entregou o seu coração por inteiro. Assim, Deus foi ao longo dos séculos nos ensinando a sacrificar, a oferecer coisas a Ele para que, na oferta dessas coisas, a gente fosse oferecendo a nós mesmos. Esse foi o caminho que Deus escolheu para nos ensinar a amá-lo. E é um caminho bonito. É por isso que no Antigo Testamento Deus instituiu sacrifícios. O povo ia ao templo e lá
oferecia bodes, carneiros, etc., que eram sacrifícios a Deus. Mas o que Deus verdadeiramente queria era que o povo oferecesse o seu próprio coração. No entanto, ao longo dos séculos, por causa do pecado e por causa da infidelidade do povo, esses sacrifícios que Deus instituíra cheio de bondade foram se transformando em coisas mesquinhas. Nosso Senhor falou através dos profetas: esse povo me louva com os lábios e não com o coração. Esse povo começou a oferecer sacrifícios, mas o coração deles não estava em prontidão. Na época de Jesus, a questão dos sacrifícios tornou-se ainda pior. Havia no templo todo um comércio de animais que seriam sacrificados, e a moeda que era utilizada na época de Jesus era a do Império Romano. Ora, a moeda do Império Romano tinha a efígie, ou seja, o rosto do imperador, que era chamado de Divino César, pois os romanos idolatravam César. Por isso os judeus olhavam para aquelas moedas e diziam: não, essa moeda aqui no templo não pode entrar. Então havia na porta do templo uns cambistas que trocavam a moeda profana e idolátrica do imperador por uma moeda que valesse dentro do templo e que não tivesse traços de idolatria. E ainda tinha aquela taxinha de manutenção para fazer o câmbio. Começou-se assim a transformar o culto a Deus em interesse, em lucro. Além disso, havia aqueles que vendiam os animais, e quem vendia o animal também ganhava, tinha lucro na história. Tornou-se um negócio. Mas Jesus, que conhece os corações e vê a alma das pessoas, percebeu que aquilo tudo era um sistema iníquo e que Deus, que queria suscitar o amor em seus filhos, nele não estava encontrando nada. Deus quer amor. Jesus, que é o amor que se fez carne, faz então um gesto que nos deixa meio perplexos. Jesus fez um chicote com cordas. Jesus, Deus de amor e misericórdia, fez um chicote e começou a expulsar o pessoal do templo juntamente com os animais, os bois, virando as bancas de moedas em atos, digamos assim, clamorosos de violência. Jesus não machucou ninguém, é evidente, mas realizou atos bruscos como chacoalhar, como acordar as pessoas: tirai isso daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. E os seus discípulos viram que Jesus estava cheio de zelo, como a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. O que Jesus quer? Ora, Jesus quer verdadeiramente que a nossa alma, que o nosso coração ofereça a Deus amor. A nossa alma foi feita para ser templo de Deus. Mas aí vem a pergunta: será que a sua alma não está virando ou já não virou um covil de ladrões? Jesus quer que busquemos agradar a Deus e que seja expulso dos nossos corações a pornografia, o roubo, o adultério, o causar ou desejar a morte de alguém, o embriagar-se, o usar drogas, ações que são tipos de idolatria, um ato de colocar algo no lugar de Deus. Sim, o chicote também é para nós. Jesus é tão bondoso que ele não vai nos poupar do chicote. Ele quer expulsar coisas de dentro de nós. Jesus é tão bom, ele é tão cheio de amor, que vê o nosso coração e diz: tirai isso daqui. Tirai essas coisas daqui. Há coisas dentro de nós que nós precisamos expulsar. Jesus quer que nós mudemos. Deus quer que nós o amemos, porque amando a Deus seremos felizes. Mas temos preguiça de amá-lo, temos preguiça de crescer na luta contra os pecados, temos apegos, vaidades, gulas a que não queremos renunciar. Por isso o chicote é para nós também. Jesus é bondoso e diz: tirai essas coisas daqui. Nós temos que mudar. O evangelho de hoje nos mostra o chicote bondoso de Jesus porque Deus quer o nosso amor. Deus quer que nós nos entreguemos a Ele com amor. Serão felizes aqueles que o amarem. Paremos com o comodismo de apegar-nos aos pecados, sejam eles quais forem, mortais, capitais ou veniais. É tempo de conversão. E mesmo um pecadinho nos atrapalha naquilo que Deus quer. Ele quer que nós generosamente
o amemos, porque sabe que serão felizes aqueles que o amarem. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.